A palavra de Deus diz em Romanos 8, 29 que desde o princípio de tudo, Deus decidiu aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes aos seus filhos. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Que maravilha, irmão, será quando nós todos estivermos parecidos com Jesus. Você pode dizer para mim: ah, pastor, lá em casa nós somos todos de Jesus, mas o que o meu marido fez essa semana não se parece nada com Jesus. A pergunta não é o que o seu cônjuge fez, se ele se parece ou não, mas também faça a seguinte pergunta: qual foi minha reação em relação ao que ele fez? Será que eu reagi da forma que Jesus reagiria também? O nosso desejo é que nesta noite nós possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, porque é fundamental que nós estejamos agindo e reagindo de acordo com os princípios da palavra de Deus e nos parecendo cada vez mais com Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, versículo de número 15, que Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Diga: ei, ei, fala ei, ei. Deus quer que você cresça. Cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Eu não posso viver eternamente como criança. A pastora falou muito bem na mensagem que ela ministrou aqui no domingo passado, que nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer, não podemos ficar criança a vida toda. E assim que Deus quer que nós venhamos nos envolver e nos tornemos a semelhança de Jesus, a estatura de varão perfeito. Como é que nós crescemos? Alimentando-nos da palavra, estudando a palavra de Deus, procurando descobrir nela como Jesus andou, como Jesus falou, como Jesus olhou, como Jesus reagiu, como Jesus sentiu, como Jesus, diante de toda e qualquer circunstância que lhe cercava, ele tinha uma maneira de agir que agradava ao Pai, ao ponto de certo momento do batismo de Jesus, ele diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer neste filho, porque ele faz a minha vontade. Então, que nós possamos não apenas descobrir nas páginas da Bíblia como Jesus agiu, reagiu, como é que ele andou, como ele falou, como ele olhou, como eram os seus sentimentos, mas que nós possamos, à luz do que vai se revelando a nós pela palavra, nos tornarmos imitadores de Cristo Jesus. Porque nos diz João, 1 de João capítulo 2, versículo de número 6, que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu, você, nós precisamos ter uma caminhada que identifique em nós que nós somos de Jesus, de que eu me pareço com Ele. Então, quando nós andamos muito com uma pessoa, a gente vai pegando o jeito daquela pessoa, sim ou não? As pessoas casadas, por isso que separação de casamento é algo terrível, porque quando você se casa é como se colasse duas folhas de papel, ofício, uma na outra, e quando você tira uma da outra, sai pedaço, você não consegue descolar. Por quê? Porque você conviveu 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, casamentos que se desfazem depois de 20 anos, aí quando descola, vai pedaço de um no outro, porque você pegou o jeito, você pegou a maneira, você acabou se tornando muito parecida com o seu cônjuge. Assim são as famílias. Os meus filhos trazem, jamais eles vão poder dizer que não são meus filhos, porque primeiro trazem o DNA, tem a aparência, mas acima de tudo, eles têm os hábitos que nós temos dentro de casa, embora depois junte com o outro e comece a formar uma nova maneira. E assim, quando nós começamos a andar com Jesus, é impossível a gente desassociar dele, porque nós vamos pegando o jeito de Jesus, a maneira de ser de Jesus, e esta é a vontade de Deus. Jesus tem que estar presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, todos os momentos, 24 horas por dia, ao abrirmos o nosso coração para que Ele esteja falando conosco e dizer: eu anelo conhecer Jesus, eu anelo ser como Jesus, eu anelo ser conhecido como Jesus.
Irineu de Lyon, que também foi bispo de Esmirna, inclusive uma região que vamos conhecer no mês de maio, diz assim: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Ou seja, ele não deixou a glória e veio à terra em vão. Ele se tornou o que nós somos, a forma de homem, chegando à plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, tomou a forma de homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Então busque de todo o seu coração. Já no início deste culto, desta mensagem, eu peço que o Espírito Santo nos ajude nesta noite a nos tornarmos homens e mulheres desejosos de nos parecermos com o Senhor. Você diz: Jesus, pastor, aí já é demais, eu me parecer com Jesus. Pastor, eu posso até me parecer com o pastor da igreja, eu posso até me parecer com a esposa do pastor, procurar imitá-lo. Sim, isso pode ser feito se eles forem imitadores de Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus dê a nós aqui, e Deus dê a vocês, pastor aqui, que seja tão parecido com Cristo, ao ponto de chegar e dizer assim: podem imitar minha conduta, porque eu sou imitador de Cristo. E é isso que nós precisamos na igreja, viver assim. Aí você diz: não, pastor, isso é impossível. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, versículo 12, o próprio Jesus disse: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, quem crê em mim, fará as obras que eu faço. Se parecer com Jesus é fazer as obras que ele faz. E Jesus diz assim: e ainda farão obras maiores ainda. Maiores ainda. Então, meu irmão, todos precisamos descobrir que o propósito de Deus para a nossa vida é sermos parecidos com Jesus. É isso que Deus quer. Por isso nós estamos nesses 40 dias de vida com propósitos. São 7 semanas e 6 domingos, estudando, aprendendo, que nós fomos criados por Deus, primeiro para a adoração, segundo, nós fomos criados para a comunhão, e terceiro, que nós vamos estudar hoje, para o discipulado. Discípulo é aquele que caminha ao lado do seu mestre. Este terceiro propósito de Deus para a minha vida é o que vai fazer a diferença para a nossa igreja nesta geração corrompida e perversa. O que vai fazer a diferença não é termos uma igreja grande, bonita, bem localizada, com um pátio enorme, com estacionamento, como o irmão que está conosco hoje disse: pastor, aqui precisa daqueles carrinhos para andar por tudo aqui, é como um shopping de tão grande que é. Falei: aleluia. E está para se tornar quase o dobro, viu? Tá por hora aí da gente tirar o muro ali já, pelo menos de alguma parte. Calma aí, não empolga muito não. Sabe, mas isso não é o motivo pelo qual nós temos que nos tornar conhecidos em Aracaju, a igreja com o maior templo, a igreja com a maior área, a igreja com o maior patrimônio, a igreja bonita, a igreja que está... Não. Nós temos que nos tornar conhecidos porque nós estamos cumprindo o propósito, nós estamos nos parecendo com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo discipulados por Ele, nós estamos sendo ensinados por Ele, nós estamos sendo dirigidos por Ele, nós estamos sendo governados por Ele, nós estamos em submissão a Ele, nós estamos diante das circunstâncias da vida não reagindo ou agindo e reagindo como os outros que não tem Cristo reage. Nós temos uma maneira diferente de encarar as coisas que nos cercam, porque o nosso modelo, o nosso protótipo, aquele que é o Todo-Poderoso, está conosco e nos dá um exemplo de vida maravilhoso. Somos discípulos, amados do Senhor, criados com um propósito, para sermos a imagem de Jesus aqui na terra. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que nós sejamos a imagem do Filho dele. Deus quer que nós sejamos assim. Este terceiro propósito de Deus para a nossa vida diz respeito a mim e a você. De rasgarmos, de jogarmos para um canto os nossos desejos, de vencermos as nossas tentações e de glorificarmos a Deus em vida, porque Jesus fez isso. Ele venceu as tentações, em tudo foi tentado, mas não cedeu.
Ele rasgou os seus desejos quando fez a oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. É o que eu estou pedindo. Mas todavia, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é rasgar o meu desejo para cumprir o desejo do Pai, como um filho amado. E através disso, ele glorificou o Pai, até mesmo para se tornar um homem que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Em obediência, como uma ovelha, não abriu a sua boca, mas cumpriu o propósito para o qual ele estava na terra. Por isso que Deus quer que todos nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, e isso é discipulado. Desde o início, Deus planejava criar os seres humanos semelhantes a si mesmo. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, através de Adão, ele roubou de nós, nos desfigurou, nos distanciou de Deus. E quando Jesus veio, o segundo Adão, veio então trazendo-nos novamente para perto do Pai. Por favor, não me interprete mal, eu quero esclarecer aqui que Deus não está dizendo que nós seremos deuses, que nos tornaremos deuses, não. Ele quer que nós imitemos a conduta do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai fazer de você um Deus. Não é como os seguidores de Buda dizem que você é um pequeno Deus, ou há um Deus dentro de você e você acaba se tornando um pequeno Deus. Não. Nós sabemos que somos feitos do pó da terra, e nós não somos deuses, mas Deus quer que nós imitemos a conduta. O Senhor não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você seja santo. Santo. Então, o terceiro propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, você pode anotar aí, é ser semelhante a Cristo. Que hoje, todo o culto de hoje, eu e você estejamos aqui dizendo em alto e bom tom, e que eu seja um instrumento de Deus para conduzir você somente através do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, ou se não for o Espírito Santo trabalhando no seu coração, vai ser mais um discurso, vai ser mais uma mensagem, vai ser mais um domingo, culto, templo, e vai para casa e tudo continua do mesmo jeito. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós queremos literalmente sermos chamados de cristão e sermos cristão. O que é cristão? É aquele que é conforme os ensinamentos, que é compatível com os princípios do cristianismo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo e Barnabé passaram um ano inteiro instruindo os irmãos de Antioquia. Antioquia é uma cidade importantíssima no Novo Testamento, e foi lá pela primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão ou cristãos. E cristão, embora termine em tio, não quer dizer Cristo grandão. Não. São aqueles que seguem a Cristo. Que seguem a Cristo. Hoje a cidade de Antioquia não tem mais do que 100 mil habitantes, localizada na Turquia, mas ela já foi uma cidade importantíssima. Ela foi a terceira cidade mais importante destes dias. Primeiro vinha Roma, depois vinha a cidade de Alexandria e depois vinha a cidade de Antioquia. E lá nesta cidade importante, depois de um ano que Paulo e Barnabé ministravam a palavra de Deus todos os dias, as pessoas daquela igreja se tornaram tão discipuladas que todos começaram a falar: tem um monte de Cristo espalhados aqui. Aquele Cristo de Jerusalém está aqui para todo lado. Irmãos, nós precisamos muito disso. Saddam Sudarsin foi um homem que teve uma vida pautada, entregue totalmente ao Senhor. E diz que Saddam Sudarsin pregou a palavra de Deus num lugar distante. Ele viveu lá como um verdadeiro servo de Deus. Quando chegaram outras pessoas para pregar o Evangelho, falando de Cristo Jesus, o Senhor, eles disseram: esse Cristo esteve aqui entre nós. Como? Teve um homem assim, só que ele não tinha esse nome, era Saddam Sudarsin. Ele esteve conosco, ele era semelhante a Cristo. Já pensou alguém dizendo assim lá no seu trabalho: como esse camarada parece com Cristo? Uau! Uau! Por isso nós somos chamados para sermos discípulos. Romanos 8, 28, sabemos
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito no teu chamamento. Deus tem um propósito no fato de você estar aqui nesta noite, no fato de você estar acompanhando esta mensagem, no fato de você ser uma pessoa alcançada pelo Evangelho de Jesus, e Deus quer que você se torne este discípulo. Então, sermos chamados para sermos discípulos de Jesus. Olha, preste atenção, você pode não ter um dom de liderança, como apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, que são os cinco ministérios que Paulo fala no Novo Testamento. Mas você pode estar sendo um discípulo de Jesus, um cristão, com eloquência tremenda lá no local do seu trabalho, porque você não faz discipulado só quando senta em duas cadeiras com a apostila na mão, não. O que você está falando? Discipulado. Não. Discipulado você faz com vida. Você pode estar tomando um cafezinho no shopping e está fazendo discipulado. Você está trabalhando, vendendo e está fazendo discipulado. Você está estudando para um concurso lá na faculdade ou em qualquer outro lugar e você é um discípulo de Jesus e está fazendo discípulos, porque as pessoas estão olhando para você e dizendo assim: eu quero ter a vida que esta pessoa tem, porque quanto mais eu me aproximo dela, mais eu vejo Deus na vida dela, mais eu vejo os céus sobre esta pessoa, e eu quero andar como ele está andando. Então, você pode ser um empresário bem-sucedido, mas uma pessoa que se parece com Cristo, como um empresário. A pastora vinha falando para mim que lá na reunião, teve uma reunião assim separada só com grandes empresários do Brasil, sendo ministrados, homens cristãos que têm fortunas que nós nem imaginamos no Brasil, mas querendo dizer assim: a nossa família, as nossas empresas, nós queremos que ela seja para a glória de Deus, porque não adianta nada tudo se nós não servirmos o propósito que Deus criou-nos aqui na terra. Irmãos, como eu quero que Deus levante empresários aqui que não sejam gananciosos, que não tenham um cifrão no olhinho aqui, sabe, assim como, mas que sejam empresários, glória a Deus, como eu oro para termos empresários bem-sucedidos, irmãos e irmãs, que tenham ideias que ninguém teve ainda, e que estas ideias vão trazer para você um resultado exponencial tão grande, mas que isso não se torne o seu Deus, não se torne a primeira coisa na sua vida, mas que você use isso para a glória de Deus, como quem diz: eu vim a este mundo nu, eu não tinha nada, e se Deus colocou na minha mão, é para a glória dele que eu vou usar, é para a glória do Senhor, e eu quero ser um cristão autêntico, discipulando outros, e usando isso que Deus me deu para a glória dele, para manter a obra, para manter as missões, para socorrer o necessitado e dizer assim: eu estou recebendo. Não é aquela coisa assim: eu tenho e por favor, eu quero uma carteira especial para mim. Por quê? Porque eu sou rico. Não. Teve um dia que um moço desse chegou para Jesus assim, e Jesus falou assim: cara, vende o que você tem e dá aos pobres. Ele saiu triste e disse: não dá para mim, essa carteira para mim é muito pesada, porque o coração dele estava nas riquezas. Não era um discípulo e não se tornou um discípulo. Mateus 28, versículo 19. Jesus olhou, já no finalzinho, o capítulo encerrando, apagando as luzes da presença de Jesus aqui na terra, corpórea. Ele disse assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. 2 Timóteo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. John Stott diz assim: o cristianismo não é primariamente um sistema ético, um sistema de ritual. O cristianismo não é um sistema social ou um sistema eclesiástico. O cristianismo é uma pessoa, é um cristão. O cristianismo é conhecer a Jesus e segui-lo acreditando nele. Eu vou repetir, volta. Cristianismo, preste atenção, você é acostumado domingo, culto, templo. Cristianismo não é primariamente um sistema ético, diga não, sistema ritual, um sistema social, sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo.
E ser um cristão é conhecer Jesus, é segui-lo e acreditar nele. Aleluia! Uau! Que a nossa igreja, a igreja de Jesus espalhada na terra se torne assim. Jesus deseja que você e eu tenhamos uma vida plena, cheia de satisfação. Uma igreja assim. Irmãos, o maior exemplo para o nosso discipulado, seja para o nosso crescimento espiritual, pessoal, ou para discipularmos outros, é a vida de Jesus. É olhar para Jesus. Jesus passou toda a sua vida em torno de executar a vontade do Pai. Em nenhum momento ele buscou a sua vontade. E o plano divino é resgatar em nós, seres humanos, através de Jesus Cristo, este propósito de que todos nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo, sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Então, a vida de um homem e de uma mulher transformada, o anelo do coração dele deve ser se tornar parecido com Jesus. Você já parou para fazer esta pergunta? O que é que Jesus deseja para a minha vida? O que Ele quer de mim? Como é que eu posso, pastor, me tornar uma pessoa parecida com Jesus? Em João capítulo 10, eu li pela manhã, mas não vou ler agora, eu só quero que você anote João capítulo 10, dos versículos 1 a 21, se você pode anotar no seu boletim e ler depois em sua casa. Nesse capítulo 10, o próprio Jesus faz uma referência profética a si mesmo, quando ele diz que aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Ele faz uma referência a porta que em Jerusalém existia, as cidades, a porta era algo muito importante naquele tempo, porque as cidades eram muradas, fortificadas e tinha uma porta enorme. E porta até hoje é importantíssimo. Nenhuma casa aqui tem casa sem porta. Não tem nenhum prédio, nenhum edifício, nenhuma igreja, lugar nenhum sem porta. Sempre tem porta. E Jesus diz no versículo 2 que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então nós vamos ver através das palavras do próprio Jesus quais são os maiores desejos que Ele tem para as nossas vidas. Para eu ser parecido, para nós sermos parecidos com Jesus, nós precisamos de, em primeiro lugar, confiar plenamente. Mais importante do que você crer no poder de Jesus, mais importante do que você confiar no que Ele pode fazer por você, é você confiar plenamente na intenção que Ele tem com respeito a você. Quais são as intenções de Jesus por mim? Ele diz assim, versos 1 e 2: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Veja que Jesus está empenhando a sua palavra aqui. Eu lhes asseguro. É como quem diz assim, eu assino embaixo. Vocês podem confiar em mim, no que eu vou falar para vocês agora, daqui para frente. João capítulo 10. O que ele está dizendo é que existe o mal no mundo. Que o pastor, ele vem e entra pela porta, mas o ladrão e o salteador, ele vem por caminhos escusos, oferecendo coisas diferenciadas. Mas eu asseguro para vocês, preste atenção, não se deixem enganar pelo ladrão e pelo salteador. Confie em mim, confie no meu caráter, porque eu só poderei caminhar
com alguém se eu tiver confiança. Eu não vou trazer para a minha intimidade que eu não tenho confiança. Eu não vou pôr dentro da minha casa que eu não tenho confiança. Eu não vou trazer para dentro do meu coração alguém que eu não tenho confiança. Então, a gente só caminha, só pode haver uma caminhada entre duas pessoas se existir confiança. É isso que Jesus quer, que nós sejamos homens e mulheres que venhamos ter plena certeza das intenções que Ele tem para com a minha vida. E as intenções de Deus são: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Através de Cristo Jesus eu posso ter esta certeza. Então eu vou repetir novamente: mais importante do que crer na promessa é acreditar no caráter de quem fez a promessa. Fé é confiança. E sem fé ninguém pode agradar a Deus. Eu sei que na noite de hoje o Espírito Santo está falando muito, já falou na manhã de hoje ao meu coração e vai falar ao seu coração. Que eu tenho que confiar, você tem que confiar em Jesus sem reservas. Como a pastora também bem falou na semana passada aqui para nós. Ou a gente confia em Jesus e entrega tudo para Ele, ou não dá para entregar 50%, 10%, não. Ou confia totalmente ou não tem jeito. Jesus diz: aquele que entra pela porta é pastor. Ele está falando de quem Ele é. Ele está abrindo o seu coração para cada um de nós. Isso me traz segurança. Segurança. Porque eu sei, eu confio. Esses dias eu mandei uma mensagem perto de 3 da manhã para o conselho da igreja, porque eu estava em oração por esta igreja, e eu mandei esta mensagem para os meus pastores aqui de Sergipe, os pastores de Jesus que estão sob minha responsabilidade de Alagoas. Eu disse assim: este ano de 2019, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. E eu em oração falei assim: não, eu não posso ficar nas minhas palavras. Aí o Senhor diz assim: lembra de Paulo? Aí eu fui lá, peguei um texto que Paulo diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, ele diz assim: porque eu confio que assim acontecerá, porque Deus disse que assim seria. Um texto que Paulo diz, quando ele está no meio de um navio, para afundar, para arrebentar tudo, para ir tudo para o beleléu. Paulo diz assim, Paulo pondo-se no meio deles, diz: senhores, agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém. E Deus me deu todos os que navegam aqui. E eu acredito, senhores, que haverá de acontecer, assim como me foi dito. Confiança em quem falou, confiança no Senhor Jesus Cristo. Eu confio que assim será neste ano de 2019. O Senhor nos surpreenderá com coisas que vão acontecer no meio da igreja. Isso traz para a igreja segurança. Em Jesus você encontra segurança. Glória a Deus. Para ser parecido com Jesus, você precisa esperar passagem pela porta que Ele abrirá. Uau! Tem muita gente que é muito afobada. E aí mete os pés pelas mãos. Tem gente começando namoro, que não foi porta que Jesus abriu. Espere Ele abrir a porta. O versículo 3 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta. Esse porteiro, a interpretação nesse texto é que é o Espírito Santo quem faz isso. Abre a porta certa no momento certo. Cuidado para você não estar entrando por caminhos errados. Cuidado para você não estar tomando decisões erradas. Porta é lugar de acesso. Então entenda que só Jesus tem as chaves para a sua vida. Através do Espírito Santo, Ele vai abrir a porta para você no momento certo. Não se atreva a dar nenhum só passo a entrar por uma porta que não seja aberta pelo Espírito Santo, que não seja aberta pelo bom pastor Jesus.
Porque ele, no Apocalipse diz, aquele que abre ninguém pode fechar, e ele fecha e ninguém pode abrir. Portanto, nunca queira entrar por uma porta que não foi Jesus que abriu. Aguarde, se você quer ser parecido com Jesus, aguarde a porta que ele vai abrir. Porque um servo só pode ter o que o seu senhor lhe concede. Então eu estou aqui e digo, tem uma porta, duas portas, três portas. Para onde eu vou? Não sei, fique parado. O que você está fazendo aí parado? Vamos, rapaz, abra a porta. Não. Eu estou esperando em Deus. Ele vai abrir a porta para mim. Mas por quê? Você agora virou manipulado? O que é isso? Você é doido, rapaz? Toca a sua vida, toma a sua decisão, vai em frente. Não, eu sou um cristão e eu estou aguardando o meu pastor abrir uma porta. Quando ele abrir, eu vou entrar. Sabe por quê? Muita gente está entrando por caminhos errados. Porque começa namoro com porta que Jesus não abriu. Aí você vai chorar depois. E eu estava dando um conselho para alguns jovens, esses dias estava ali na porta, tinha alguns moços, eu sempre quando vejo assim, eles juntos eu me aproximo e eu falei para os moços assim, olha, vocês estão, pastor, estamos aqui orando. Eu falei, rapaz, com tanta moça abençoada aqui dentro da igreja. Aí passei um dia, tinha umas irmãzinhas orando, eu falei, pastor, ora para Deus mandar mais homem aqui para a igreja, pastor. Eu digo, ai Jesus de Nazaré. Mas eu sempre dou o conselho o seguinte, 3 princípios para escolher uma pessoa para namorar. Primeiro, veja se esta pessoa é uma pessoa cristã. Preste atenção, não é frequentador de culto. Porque tem muita gente frequentando aqui para estar de olho assim, ó, para você, frequentando, ano de crente, sabe? E não pensa assim, não, pastor, ele já está 1 ano na igreja, minha irmã, 1 ano. Você tem que ver, essa pessoa está envolvida em ministérios? Você sabe quando o Ramon foi pedir a mão da Aninha em namoro para mim? Eu fiz o que eu faço sempre aqui na igreja. Pastor Genoval, Ramon é dizimista da igreja? Você dá uma olhada lá. Pastor, fiel dizimista. Ok, já passou no primeiro teste. Eu sou maluco de entregar minha filha, a minha joia preciosa na mão de um cara que não dá dízimo para Deus? Para depois ela passar problema, perrengue na vida? Então o que vai ter de irmãzinha procurando o pastor Genoval? Pastor, vê se o nome de fulano de tal é dizimista. Vou perguntar para as casadas aqui, que tem marido dizimista fiel na casa de Deus. Vocês passam alguma necessidade? Eu posso olhar para aqui que eu sei. Nunca. Já passou necessidade, Carmen? Depois de Jesus, né? Nunca. Glória a Deus. Moça, procura lá na tesouraria da igreja. Moço, está procurando a moça para casar? Porque também tem moça com uma mensagem, aquela que eu preguei no último das 7 colunas. Tem alça de caixão aí, tem sepultura. Lá lembrado? Porque se você pode ser um cara fiel, meu irmão, do dízimo. Aí o devorador, você casa com o devorador, aí não tem jeito. Você tem que também ir lá. Essa moça aqui, como é que é? Ela serve na igreja? Ela é comprometida com o reino ou ela é frequentadora de igreja? Você já vai vendo pelo jeito de se vestir. Imita o modelo da minha pastora. O jeito que essa moça se veste, imita a minha pastora, porque é discípulo. Imita meu pastor na conduta dele, no olhar, na maneira de se comportar, na maneira de falar. Esse cara não tem nada a ver com o meu pastor, cai fora. Tem nada a ver com a minha pastora, cai fora. Verdade isso que eu estou falando, porque era o que o apóstolo Paulo dizia. Eu sou imitador de Cristo para que vocês também possam ser. Vai abrir um negócio? Espera Jesus abrir a porta, irmão. Eu tenho conversado com alguns irmãos que estão atravessando um momento difícil e eles dizem assim para mim, pastor, louvado seja Deus, pastor. Tinha trabalho de 17 anos, fui demitido, mas pastor, 30 semanas e vida com propósitos. Eu estou em paz com Deus, esperando Deus vai abrir a porta certa. Estou distribuindo currículo, estou lutando, mas estou em paz no coração, porque o bom pastor vai abrir uma porta, e eu estou esperando ele abrir a porta certa, porque sabe, vão aparecer portas que o diabo vai abrir para você, de dinheiro fácil, de negócios escusos,
abertos por pilantras, por gente que toma dinheiro de velhinhos da Previdência, que engana, que ludibria, que mente, pescadores, que vão atrás como se os incautos fossem presa, se degladiam para dinheiro. Esse dinheiro vai ser maldição na sua vida, esse dinheiro vai acabar com você, você vai ganhar dinheiro, pode comprar coisa, mas vai fazer uma destruição tão grande dentro da sua vida. Seja um empresário de Deus. E eu oro a Deus, como eu já disse aqui, que Deus levante nessa igreja moços, moças, gente iluminada por Deus, que abram empresas, que prospere, mas diz assim: a minha empresa é para a glória de Deus, aqui não tem nada de errado, é a casa do Senhor. Então, em Jesus, eu encontro direção para a minha vida, direção segura. Para ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Para ser parecido com Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. O porteiro, o Espírito Santo, abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Olha só que lindo. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e Ele leva para fora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo. É bem isso mesmo. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso, infinitamente mais. Sabe o que nós precisamos é desse relacionamento pessoal com Jesus. Estar junto com Ele. Ele sabe meu nome, Ele me chama pelo nome. Seguir Jesus não é seguir uma religião. Seguir Jesus é aceitar um relacionamento pessoal. É de intimidade, é eu e ele comigo. Nós somos assim, ó, eu e Jesus assim, ó, nós andamos juntos. É assumir compromisso nesse relacionamento. Todo relacionamento tem compromisso, tem direitos e deveres. E eu assumo a minha parte, eu digo, eu vou fazer a minha parte desse relacionamento pessoal com Jesus. Eu não posso ter um relacionamento com Jesus de terceira via. Não, eu tenho que ter uma experiência pessoal. Tem muita gente de relacionamento com Jesus a partir só do que se fala no púlpito. E tem muitos púlpitos aí que não vale a pena você ter um relacionamento com Jesus via o que se fala no púlpito. Porque está trilhando um caminho totalmente errado. Você precisa de um relacionamento íntimo com Jesus, pessoal, de ouvir falar, sabe, naquela hora em que você se tranca no quarto. Por isso que Jesus falou, quando você quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto, tranca a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pessoal, conversar com ele, abrir o coração, falar, dizer, eu preciso ouvir o Senhor, fala o meu coração. Não é uma experiência só, domingo, culto, templo. Ou quarta, culto, meio de semana, templo. Mas a maior parte é só domingo mesmo. E olha lá, tá bom. Porque nós temos uma frequência aqui, irmãos, por domingo de 1.500 pessoas. Na quarta já desce para 600. Menos da metade. Então é domingo mesmo, é aqui mesmo. Madeira é aqui mesmo hoje. Culto, templo, domingo. E a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tudo igual. Domingo, culto, templo. Aí tem um grupo também que se dedica ao ministério, glória a Deus. Relacionamento pessoal é de amor profundo, relacionamento profundo. Porque Ele esteve pronto a dar a vida dele por você. E eu, será? E você, estamos prontos a dar a vida por Ele? Porque o que está acontecendo, gente? As pessoas estão perdendo o relacionamento com Jesus. Igreja virou supermercado da fé.
em que você vem para receber uma bênção. Eu venho buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Pare de buscar bênção. Pare de vir na igreja para buscar bênção. Você já foi abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado. Você não vem aqui para ser abençoado. Você não vem aqui para ser abençoado. Você é abençoado. Você já foi abençoado. Você já é. Para de vir à igreja para pedir coisa, para receber coisa, para encomendar coisas. Isso você faz no candomblé. Você vai lá e encomenda um negócio, encomenda outra, paga, faz o despacho direitinho. Tem gente que está fazendo da igreja isso, vem aqui, encomenda um negócio, faz o despacho e paga. O irmão, eu sei que ele não falou por mal, falou, pastor, eu vim aqui, precisou dar uma benzida em mim de novo, porque da outra vez benzeu, ficou uns dias bons, já está tudo escangalhado de novo, dá outra benzida de novo. Aí eu mandei o pastor Genoval benzer. Ministério do Benzimento. Mas eu sei que ele falou brincando, ele queria uma unção com óleo. Vem na quarta-feira. Não, nós ungimos com óleo e oramos em nome de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, esse relacionamento pessoal, sabe, não estar na casa de Deus apenas num relacionamento impessoal com Cristo. O bom pastor, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos perdidos e agora nós fomos achados. E na parábola Jesus diz que quando o bom pastor acha a ovelha perdida, ele põe nos braços gostoso. O termo que diz lá é isso. Aí alguém perguntou, mas é gostoso para o pastor ou é para a ovelha? Para os dois. A ovelha porque foi encontrada e o pastor porque ele encontrou a ovelha perdida. Relacionamento pessoal. É aquilo que eu disse aqui certa vez, como diz o Velho Testamento, que Deus é aquele que quebra e liga. Quando a ovelhinha fica indo assim, ele quebra a perna dela. Aí liga e carrega ela no colo até ela aprender a andar direitinho. O Senhor quebra e faz a ligadura. Por isso que às vezes vem paulada. Por isso que Deus permite muitas vezes as coisas na vida da gente. Então esse relacionamento pessoal com Jesus, você vai encontrar a sua identidade. A identidade é formada em você. Qual é a sua identidade? De Jesus Cristo. Parecido com Ele. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Os meus ouvidos, os nossos ouvidos, devem estar sintonizados com a boca do bom pastor. Para que quando o bom pastor falar, eu ouça. O grande problema é que os nossos ouvidos estão sintonizados em tantas outras coisas, mas não na voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu contei pela minha ilustração de que 2 pastores com seus rebanhos se encontraram. Eles vinham de lados opostos e um se encontrou com o outro. As ovelhas aqui atrás, eles começaram a conversar. De repente as ovelhas de lá começaram a vir para cá. E as ovelhas daqui começaram a vir para cá. E alguém chegou e disse assim, ei, vocês estão batendo papo aí, está misturando as ovelhas tudo. E os 2 pastores riram e falaram, você não entende nada de ovelha, né? Não, quem não entende é vocês estão misturando, como é que vocês vão separar as ovelhas? Os 2 pastores terminaram de conversar, e um foi, ei, ei, e o outro saiu para lá. E o de lá, ei, ei, e foi separando. E o outro ficou com cara de bobo, olhando. Ovelha acostumada a ouvir a voz. Se o diabo fizer para você assim, aí um monte de indo para o matadouro. Aprenda a ouvir a voz do bom pastor. Quer começar a aprender a ouvir a voz do bom pastor? Comece a ouvir a voz do pastor aqui da terra primeiro. Porque Jesus disse, eu vos darei pastores, Deus, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Aí ele escutai. Começa a ouvir, começa a sintonizar os seus ouvidos, porque a sintonia que os seus ouvidos tiveram é o que você vai ouvir. Diz que certa vez pegaram um índio lá da Amazônia e levaram para São Paulo.
E ele está caminhando na Avenida Paulista e está aquele barulho de carros, buzina, ambulância, barulho de bomba para cá, aquelas motocicletas de... Deixa para lá. Como é que é o nome? De britadeira. Britadeira, barulho de rádio, metrô passando, e de repente o índio caminhando todo assustado, de repente o índio para. Ei, índio escuta grilo. Como? Você é doido, índio? Barulho desse, índio escuta grilo. Aí foi um canto. Abriu assim no meio das plantas. Grilo. Grilo. Assim. Alguém chegou e disse assim: é que os ouvidos dele estão acostumados a ouvir barulho de grilo. Os seus ouvidos estão acostumados a ouvir que voz? Qual é a voz que você tem ouvido? Você ouve aquilo no que está teu coração. Outra ilustração também, pessoas estão nesta mesma avenida, buzina, passando para todo lado, e alguém gritando, e ninguém nem ouvindo. Você fala assim, não, está gritando porque ninguém ouve. O cara fala, não ouve o quê? Pegou um monte de moeda e jogou assim para cima. Quando foi, no chão, todo mundo parou para pegar. Seus ouvidos estarão na sintonia daquilo do que estiver o seu coração. Se o seu coração estiver em Jesus, o bom pastor vai falar e você vai ouvir a voz do bom pastor, indicando o caminho que você e eu devemos andar. Aleluia. Glória a Deus. Para ser parecido com Jesus, você precisa desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. Versículo 4. Depois de conduzir as ovelhas para fora, vai adiante delas. Isso aqui é lindo. Jesus disse, eu estou indo adiante. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jornada de confiança. Ao decidir, meu irmão e minha irmã, crer em Jesus e ter um relacionamento pessoal de amor com Ele, Ele não somente, preste atenção no que eu vou dizer, Ele não somente deseja ver você nos finais de semana. Ele deseja fazer parte da sua vida, do seu suspiro. Filho. Ajudando você, inclusive nas suas decisões. Para te conduzir pelo melhor caminho. Ele vai adiante de você. Pastor Marcos, o senhor tem medo do amanhã? Não. Pastor Marcos, o senhor não tem medo de que alguém tome seu lugar? De jeito nenhum. Às vezes tem uns irmãos que ficam querendo jogar. Deixa eu já falar já. Tem uns irmãos que não são de Jesus, que ficam aqui dentro da igreja querendo jogar pastor contra pastor. Fica tentando jogar eu contra a pastora contra mim, eu contra o Jetro contra mim, pastor Genoval contra mim. É incrível. Para com isso. Sabe como? Com bajulação. Para com isso. Para de fazer joguinhos. Quem conduz essa igreja é Jesus. Para de estar na porta da igreja fazendo confusão. Pastor nem bem termina de pregar, a pessoa desce e já vai com bajulação. E eu digo, é diferente quando a pessoa dá um abraço chorando e diz, Deus falou comigo hoje, pastor. Louvado seja Deus. Amém, irmão. Não viaja não, viu? Senão a pastora toma seu lugar. Ela prega muito melhor do que o senhor. Eu falei assim, e você descobriu isso agora? Tá, de hoje que eu sei disso. Achando que eu vou ficar assim, ai meu Deus, já vou botar. Deus sabe com os pastores, como eu digo assim, prega. Não, pastor. Cada um foi chamado para uma área, irmão. Não atrapalhe o que Deus está fazendo. E eu digo assim, engraçado, você chega aqui, tem 1 ano, 2 anos na igreja e já está querendo falar besteira?
Você não está contente com tudo que está acontecendo? Você acha que veio dando errado até agora? Você chegou agora e vai dizer como é que está certo? Que o pastor está errado. Teve alguém que chegou para mim e disse assim: pastor, é engraçado, o senhor é da igreja, é pastora da igreja, o seu filho é da igreja, sua filha é da igreja, o genro é da igreja, sua nora é da igreja, não é da igreja. Eu falei assim: legal, né? Que bênção. Não, pastor, mas isso aqui é uma igreja, isso aqui não é empresa. Eu falei: não entendi. Aí depois eu entendi, né? Que eu já tinha entendido. Só que você tem que ficar fazendo pergunta para a pessoa e se embaraçando. Eu falei: isso então é um negócio muito errado. Que legal, então vamos lá. Eu seria um bom pastor se meu filho que cresceu comigo dentro da minha casa dissesse assim: nunca quero ser pastor. Aí ele fosse ser macumbeiro, pastor Jeter macumbeiro. Eita, blá, 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 blá. Aí a Aninha, minha filha, melhorou do que eu pensei aqui, tá bom. Cartomante Manhaninha. Ficou até bom, ó, Manhaninha. Se você quer viver uma vida nova, traz para perto, Manhaninha. A Manhaninha dá tudo isso. Aí você ia chegar aqui e dizer assim: pastor Marcos, pastores são excelentes pastores. O filho dele é chefe do candomblé, a filha dele é a Manhaninha. Manhaninha. Meu irmão, procura outra igreja, pelo amor de Deus, você não entendeu o que é a igreja. Se meu filho que me viu, que me vê, eles são servos de Deus, além de serem advogados, formados e tudo mais, eles dão a vida para a glória de Deus e tal, e tal. Porque tem gente que pensa que a gente é chiclete mascado, que a minha família não presta. Para, irmão. Para, irmão. Para de ter ciúmes de família abençoada e tenha família abençoada, além de estar no 5º casamento já para vir falar besteira aqui dentro. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Bom, o que eu estava falando? Pastor, o senhor não tem medo? Medo do quê? Jesus está indo na frente. Se ele me conduziu a 55, eu vou completar 56 agora ou 57? 56, né? É que eu não lembro mais. Em maio agora, está chegando. 56, né? 56. Elelé. Não, é 6. Hoje eu não durmo. É 6. Se há 33 anos eu pastorei essa igreja, irmão, aguentar uma igreja 33 anos, uma família unida, não é fácil. E uma igreja aguentar uma família unida 33 anos também não é fácil. Não é verdade? Só Deus. O bom pastor vem conduzindo esse tempo todo. Você acha que eu vou me preocupar com o quê? A igreja não é minha, é do Senhor. A igreja é do Senhor Jesus. Vai ser arrebatada. Você que está chegando, a família renovada, você está chegando numa igreja séria. Você está chegando numa igreja de família. Sabe, não é que a gente é perfeito não, meu Deus. Mas essa igreja tem sido conduzida por Jesus. Ele vai à frente. Diz o texto que depois de conduzir, ele vai adiante das suas ovelhas. Ele é responsável pela sua vida quando você obedece. E eu estou procurando obedecer a Jesus. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. O mestre só pode ser responsável por um discípulo aprendiz. Por isso o versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Aleluia, eu recebi a vida eterna, você recebeu a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus me garantiu isso. O bom pastor diz assim: vocês são meus, o diabo não arranca, não tira, não tem jeito, você foi salvo, você é salvo. Se você é salvo de verdade, ninguém, nem o inferno, nem o diabo
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor. E a minha família está nas mãos de Jesus. E eu já profetizei, quem vai fazer meu funeral vai ser o neto do Benjamim, pastor neto do Benjamim. Ou a neta do Benjamim também. Deixa a neta para a pastora, pronto. Glória a Deus. Vamos em frente. Com Jesus indo à frente da gente, irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje. 2020 vai ser melhor do que 2019. Tenho fé, irmãos, que vai suceder do jeito que o Senhor me falou, porque eu confio nele. Porque ele vive, temor não há. Eu posso crer no amanhã. Olha para mim, o melhor de Deus ainda está por vir. Indo para o céu. A nossa caminhada é para o céu. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de plenitude, até nos tornarmos a semelhança do Filho de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, num dado momento, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós, diga nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, subiremos para estar com Ele. Porque assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que em Jesus eu encontro essa prosperidade de vida. Meu pastor vai à frente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ele tem cuidado de vós. Para ser parecido com Jesus, você precisa ter a esperança firmada nele. Quinto lugar. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Esperança firmada nele. Vocês sabiam que Israel já descobriu a tecnologia da dessalinização da água do mar para se tornar em água boa para aproveitar. Israel está fazendo florestamento. Aí eu falei assim, reflorestamento, o judeu falou assim, não, reflorestamento é quando tinha, tirou e tem que fazer de novo. Não, lá não tinha, então é florestamento. Ah, entendi, desculpa a ignorância. Florestamento, certo. Hoje, apenas 30% de todo Israel é terra fértil. Hoje, nessa época que Jesus falou, devia ser uns 3%. E aí Jesus, veja, ele diz, eu sou a porta. E quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tudo precisa passar pela porta que é Jesus. Tudo. E quando passa ali em Jesus, entrando e saindo por Jesus, ele diz pastagem. Naquela época, imagina, era tudo deserto, areia para todo lado. E Jesus disse assim, não vai ser areia não, vai ser pastos verdejantes, vai conduzir a pastos verdes. Essa metáfora de Jesus é linda, ainda que a tua vida esteja um deserto, você entrando e saindo, transitando por esta porta que é Jesus, o deserto da sua vida vai virar pasto verdejante, águas tranquilas. Talvez sua vida esteja assim, Jesus quer transformar. Esta segurança que nós temos em Jesus, a ter esperança firmada nele, de vida eterna. Por isso que diz a Bíblia Sagrada que nós podemos ter certeza que vamos viver eternamente. Porque vocês já ouviram falar daquela tal de fonte da juventude? Que a pessoa bebe aquela água, aquilo ali é inspirado, na verdade, da vida eterna com Deus. E é isso que Jesus diz, que tem vida eterna, para que tenham vida e tenham plenamente. O ladrão vem e rouba de vocês, o ladrão, o diabo veio e roubou a vida de vocês, mas eu vim para dar vida de novo, e essa vida é plena, vida eterna. Eu dou vida eterna para vocês, podem vir em mim, vem em mim, como diz assim, vem em mim.
Hoje em dia não tem essa expressão, não, vem em mim, a moçada hoje usa muito isso, né? Não, vem em mim, não é? Pois é, Jesus diz assim, vem em mim, que eu vou levar vocês para a vida eterna. Glória, paraíso, céu, é isso que Jesus quer dar a mim e a você. Porque Ele já pagou um alto preço por nós. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga aí, Jesus, eu tenho vida eterna. Para encerrar, para ser parecido com Jesus, você precisa buscar um relacionamento de intimidade com Ele. Antes ali, eu acho que eu pulei, né? Em Jesus você encontra salvação. Salvação eterna, perdão. Aí, sexto ponto, buscar um relacionamento de intimidade com Jesus. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu te conheço e você me conhece. Nós caminhamos juntos. Eu sei que você já notou e conclua sua anotação. Em Jesus você encontra crescimento. Crescimento. Quase que funcionando já como um apelo na noite de hoje. Esse sétimo ponto me leva a refletir qual decisão eu vou tomar, que posição eu vou tomar neste sétimo ponto. Diante da palavra que eu ouvi. Como é que eu vou sair daqui hoje? Como é que vai ser minha vida essa semana? Ou vai se resumir domingo, culto, templo? Eu vou incluir domingo, culto, templo, pipoca. E é de ferro, né? Vai resumir a isso? Domingo, culto, templo. Ou esse domingo vai ser diferente na minha vida? Se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso me posicionar. Irmãos, cristianismo é coisa de gente séria. Cristianismo não é para moleque. E não vou pedir perdão pela expressão. Cristianismo é coisa de gente séria. Cristianismo é coisa de gente transformada. Por isso que tem que morrer. Tem que morrer a velha natureza. Tem muita gente maquiado. Por isso que ao invés de crescer, diminui. A maneira de se comportar, em vez de melhorar, piora. A maneira de ser e de tratar, como eu disse no início, pastor, minha mãe não está se parecendo nada com Jesus. Mãe, pastor, meu filho não está se parecendo nada com Jesus. Pastor, minha esposa não está se parecendo nada com Jesus. Meu esposo não está se parecendo nada com Jesus. Comece você a se parecer com Jesus, a se posicionar mediante a palavra. Sabe por quê? Porque a mensagem de hoje vai gerar dois auditórios aqui. 2. Não tem 3. Preste atenção, antes de eu ler o texto. Nós vamos dividir aqui em 2 grupos hoje. Eu não queria que fosse, mas sempre é assim. Não tem um terceiro grupo, viu? Não dá para ficar assim, no meio. Domingo, culto, templo. Aleluia. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não dá. Não pode agradar 2 senhores. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu. O pastor Marcos hoje enlouqueceu. É assim. Por que ouvi-lo? Por que eu vou continuar vindo nessa igreja? Mas outros diziam:
Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Ou seja, os frutos que nos acompanham testificam o que nós falamos. Ah, que bom que várias pessoas virou a chave. Virou a chave. Jesus falou, dividiu o auditório. Imagina eu falando. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe para você, olhe ao seu redor, como está a sua vida, que decisões você vai tomar hoje, o que você vai fazer de Jesus em sua vida a partir da mensagem de hoje, o que você fará com as suas palavras, qual será a sua escolha na noite de hoje. Você não pode ficar neutro. É impossível ouvir a voz de Jesus e não se posicionar. Não pode ficar indiferente, tem que se posicionar. Depois de conhecer o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ou eu me jogo aos pés dele e o confesso como meu Senhor e Salvador e peço perdão dos meus pecados e me levanto para uma nova vida, ou eu cuspo no rosto dele e eu enfio uma coroa de espinho na cabeça dele e prego ele numa cruz e vou-me embora. Ou Jesus, nós o amamos e nos entregamos a ele por completo, ou nós o odiamos. Porque ele diz, porque tu não és quente nem frio, eu tenho nojo de você, eu vomito quando eu penso em você. Oxalá fosses frio, porque aí tinha oportunidade de ser. Deixe de se enganar, achando que domingo, culto, templo, frequentador de igreja, vai chegar no céu. Sabe o que vai acontecer no céu? Oh, eu estou chegando, Senhor. Apartai-vos de mim, maldito. Como? Como? Apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno. Não te conheço. Você não se pareceu comigo em nada. Suas atitudes falaram mais alto do que suas palavras. Porque Deus olha mais as intenções que estão no coração, que estão por detrás das ações. Por isso que em Jesus, eu tenho que encontrar transformação para a minha vida. Transformação para o meu, para o seu coração. E eu quero que você, em nome de Jesus hoje, diga: Jesus, que tu encontres em mim, tu encontres na minha vida este desejo de ser parecido contigo. E aí ele vai dizer, então todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, então. Porque você está buscando o meu reino em primeiro lugar. Querido irmão e irmã, na galeria, você que acompanha pelas redes sociais, dê crédito à palavra de Deus na noite de hoje. Você foi chamado com um propósito, o propósito de se parecer com Jesus. E eu quero ser um pastor parecido com Jesus. Eu quero que a minha família e a minha casa se pareça com Jesus. Não é que tenha aparência longe, não. Que nos nossos atos e nossas ações, e eu preciso melhorar muito, que a nossa igreja em Aracaju seja conhecida como uma igreja de família de Jesus. Família de Jesus. Somente Jesus, irmão, te conhece pelo nome. Só Jesus te conhece. Eu posso não saber seu nome, mas Jesus sabe. Só Jesus aponta o caminho e a direção certa para você. Só Jesus supre as suas reais necessidades. Só Jesus oferece vida e vida em abundância. Só Jesus concede vida eterna. Viva a vida cristã como um autêntico e verdadeiro discípulo de Jesus. Que eu e você vivamos assim. E que se cumpra em nós o que Paulo pediu aos Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.